Pressão arterial. Sempre realmente bom frisar a grande importância que é a questão da pressão. Por quê? Porque é a doença mais comum que a gente tem no mundo, né? Aqui no Brasil isso é extremamente prevalente. Prevalência, se vocês ouvirem falar dessa palavra, isso na área médica significa pessoas que têm. Incidência é a quantidade de pessoas que começaram a ter. Então, é uma doença que muitas pessoas anualmente começam a ter, só que também tem uma prevalência muito grande. Significa que elas continuam tendo hipertensão por muito tempo. Então, muitos começam a ter e muitos continuam. Diferente, por exemplo, de doenças infecciosas, que você não mantém com essa doença. Então, a prevalência dela é baixa. Nós começamos a ter a doença em grande quantidade, no caso, por exemplo, da pandemia que a gente está passando, a incidência dela é muito alta. Só que a prevalência não é alta. Por quê? Porque você tem, aí passa aí mais ou menos uns 15 dias, se você tiver com sintomas leves e tudo mais, tende a curar. Se você agravar, vai passar por aquilo, às vezes vai para UTI, mas logo depois, se isso solucionar, acabou, então a prevalência é curta, tá? Então é interessante porque as doenças infecciosas, ela tem incidência grande, prevalência curta. As doenças crônicas, elas tendem a ter uma incidência menor, mas a prevalência é muito longa. E a hipertensão é uma dessas doenças, aonde a prevalência é muito longa. E com as informações, com a tecnologia das medicações e grande parte desse conhecimento que nós temos para poder ajudar a tratar, nós conseguimos fazer um paciente que tem o diagnóstico de pressão alta não ter nenhuma consequência decorrente dela. Como que a gente faz isso? Tomando remédio e não deixando ela subir. Por quê? Porque pressão alta é quando a pressão está alta. Qual que é o nível de pressão alta? Não pode passar jamais de 135 por 85. Então é o 13,5 por 8,5. 13,5 por 8,5. Passou disso, alerta, luzinha vermelha que está errado. Porque a pressão está subindo. Ah, não, doutor, mas a minha só sobe quando eu fico nervoso. Só sobe quando eu tô nervosa. Só sobe quando eu discuto com alguém. Tá errado. Ela não pode subir. O nosso corpo tem inúmeros mecanismos de proteção, mecanismos de defesa, que tem que fazer esse ajuste da pressão para ela não subir nesses momentos de picos, nesses momentos mais agudos, mais sérios. E aí, se ela está subindo, é nesses momentos em que você coloca a sua vida em risco. Ah, eu só atravesso a rua na faixa de pedestre. Só atravesso quando o sinaleiro para pedestre está verde. Tá, mas se você tá, desse jeito você está se protegendo. Agora, se você deixa a sua pressão subir, você está fazendo exatamente o contrário. Você está colocando a sua vida em risco. Poxa, doutor, mas por que eu estou colocando a minha vida em risco? Porque a pressão, na hora que ela tem um pico muito rápido, ela tem a chance de estourar algum vaso. É igual soprar um balão. Você vai soprando a bexiga, o balão ali, vai enchendo, vai enchendo. Chega num momento em que ela estoura. Por quê? Porque a pressão lá dentro está muito alta. E as nossas veias funcionam exatamente igual balões, igual bexigas, certo? Então, muita atenção com isso. Se a pressão está subindo mais do que 13,5 por 8,5, procura um atendimento médico, procura um médico que você confia, que você quer acompanhar, fazer esse segmento, para a gente fazer o ajustezinho fino da medicação, para que isso não aconteça, para você não colocar a sua vida em risco. Porque de nada adianta cuidar da alimentação, fazer atividade física, fazer alongamentos, não ter dores, arrumar um colchão bom, arrumar um travesseiro baixo, usar tênis, não usar sandalinhas rasteiras, tamancos, rasteiros de madeira e deixar a pressão alta. Porque uma coisa atrapalha a outra diretamente. Então, essa é a importância, tá? Como que nós controlamos essa pressão? Por meio das medicações. As medicações, elas podem durar 24 horas, algumas, outras duram 12. Depende muito do nível aonde essa pressão está chegando, se você toma outros ou não medicamentos. E uma coisa super interessante é que, muitas das vezes,
nós preferimos adicionar vários remédios de pressão, né? Vários remédios de pressão em doses mais baixas, para que nós não tenhamos efeitos colaterais das medicações. Porque quando a gente começa a aumentar muito a dose de a chance de ter efeitos colaterais é muito grande. Agora, quando a gente põe uma dosezinha baixa, é raro ter efeitos. E aí a gente põe vários remédios com dosezinhas baixas para evitar essa situação. Vai ter momentos em que a gente não vai conseguir. A gente põe 2, 3, 4 remédios em dose baixa e a pressão está resistente, está rebelde. Aí a gente começa a escolher um que tem menos efeitos e sobe a dosagem dela, porque aquele a chance de dar problema é muito menor, tá bom? E aí, por conta disso, a gente vai fazendo um ajuste para a pressão nunca subir,